Provérbios 24, versículo 10 diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Vou repetir: se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Olha para mim, por favor. Todo mundo tem um dia de angústia. Todo mundo tem os seus dias maus, difíceis. Até o Senhor Jesus teve momentos quando estava nesse mundo em forma humana, que ele ficou angustiado. Entenda, quando você está bem espiritualmente falando, sai o melhor de você nos dias difíceis. Quando você está mal espiritualmente, sai o pior de você nos dias difíceis. Se você está mal no seu relacionamento com Deus, na hora da dificuldade, manifesta-se as suas fraquezas. Mas se você está bem espiritualmente, na hora das lutas, das adversidades, manifesta-se a força de Deus em você. Aí as forças do mal, as forças malignas, não conseguem prevalecer na sua vida, porque mesmo sem entender certas situações, porque Deus não explica tudo a nós, mesmo quando as coisas não fazem sentido para você, e você está bem espiritualmente, você confia em Deus. Mas para você confiar, você tem que conhecer. Agora, se você não conhece Deus, nessas horas difíceis da vida, que você não compreende o que você está enfrentando, então você extrai, você tira o pior de dentro de você. Lembra o que o diabo falou para Deus? Tira tudo que Jó tem para ver se ele não blasfema. Para de proteger ele para ver se ele não blasfema. O diabo é louco para ver nós blasfemarmos. O diabo faz de tudo para sair besteira da nossa boca. O diabo faz de tudo para que no momento difícil você perca sua bênção, sua fé, sua confiança em Deus. Imagine você, Abraão, andando 3 dias com o filho dele para sacrificá-lo. Foram 3 dias horríveis, foram 3 dias difíceis, porque não fazia sentido Deus dar um filho, depois Deus pede o que ele deu, mas ele confiou em Deus até o fim. Esse é o tipo de fé que agrada a Deus. Quando você está naquele momento difícil que parece até que você pecou, parece até que você fez uma coisa errada, diante do que você está vivendo, parece que você fez uma coisa grave, e de repente você está passando por um deserto, por uma luta, por uma dificuldade, sem ter feito nada de errado. E você tem que ter o discernimento para você conseguir separar os desertos que Deus te leva e os desertos que você se leva. Porque nós falamos de Sansão, que Sansão com uma queixada de jumento matou 1000 inimigos, que Sansão teve vitória ali, teve vitória aqui, mas teve muitas lutas que Sansão enfrentou, que não precisava ele ter passado por aquilo, foi ele mesmo que provocou. Está dando para você entender? Tem coisas que eu vou passar, que você vai passar, que nós temos que passar, que Deus quer que a gente passe, para trazer entendimentos que nós não temos, para nos amadurecer, para nos preparar para coisas maiores. E Deus trabalha assim. Deus tem o deserto como a escola dele. Deus tem o deserto como lugar de passagem
aonde Ele nos prepara para coisas maiores. Foi assim com Moisés, foi assim com o próprio Senhor Jesus, foi assim com vários heróis da fé do passado. E você vê que o deserto sempre esteve presente na vida deles, dias de angústia, dias difíceis, dias que você não entende nada, dias que, se você não estiver bem espiritualmente, você começa a entrar em crise, você começa a ficar preso nos porquês, nas interrogações, ao ponto de você sair procurando em pastor, em bispo, em obreiros, em pessoas. Mas por quê? Eu não entendo por quê. Nem vai entender agora. Você vai entender na hora que Deus quer que você entenda. É o seu momento de angústia. O importante é Deus estar com você, porque Ele vai te sustentar. Você vai chorar, você vai ficar mais sensível ao Espírito Santo. Deus vai colocar coisas na sua vida, Deus vai tirar coisas de você, mas Ele vai trabalhar. Tem um refrão de uma música que eu ouvi ontem, e eu até pedi para o tecladista pegar. Eu não sei se dá para cantar o refrão dela. Olha a letra dessa música, escute com atenção o refrão dessa música. Olha como é forte, e tem tudo a ver com você que está enfrentando um momento que você não entende. E Deus colocou isso dentro de mim hoje para falar com você, para fortalecer você. Deserto não é um lugar tranquilo, não é um lugar que tem tudo. No deserto tem a falta das coisas, no deserto você só tem Deus. Mas é ali que você se fortalece. Canta aí o refrão dessa música, só o refrão. Eu não entendo, mas eu aceito. Seus caminhos são mais altos que os meus. Sou um menino indefeso. Eu sou humano, mas Ele é Deus. Minhas perguntas são insistentes. Ele não é obrigado a me responder. O processo tem propósito, permite tudo para preservar você. Tem alguém aqui que, se o culto acabasse agora, Deus já falou com ela, e de repente é só para uma pessoa, que não faz sentido o que ela está passando, mas Deus sabe por que ela está passando por isso. E lá na frente você vai ver os frutos de você confiar em Deus nesse momento difícil, sem blasfemar, sem falar besteira, sem ficar querendo entender uma coisa que Deus não te explicou, nem vai explicar agora. Ele trabalha do jeito dele, tem um propósito nisso. Nesse processo tem um propósito. Você prestou atenção no refrão da música? Eu não entendo, mas eu aceito. Seus caminhos são mais altos que os meus. Sou menino indefeso. Eu sou humano, mas Ele é Deus. Minhas perguntas são insistentes. Isso é para você que fica: por que, Senhor? Por que, Senhor? E Ele não é obrigado a me responder. O processo tem propósito, permite tudo para preservar você. Entenda, é o seu momento difícil, é um momento que o Espírito Santo está te levando. Não estou me referindo a você que fez besteira, que pecou e está colhendo os seus frutos, e vai colher os frutos, e Deus vai te ajudar, vai ter misericórdia se você for humilde, e vai te sustentar. Agora eu estou falando com você que vinha fazendo tudo certo, como Ezequias, que fez tudo certo, e Senaqueribe se levantou com aquela força. São momentos
que você fica atribulado, que só Deus te entende, momentos que até para orar é difícil, há quem mais chora do que ora, momentos que você chega no seu limite, mas Deus nunca vai deixar você passar por uma coisa que você não aguente, que você não tenha condições, porque Ele é Deus e conhece a nossa estrutura física, emocional, espiritual. Mas a raiz de tudo é a pessoa estar mal espiritualmente, por isso que ela reage mal, por isso que a fraqueza aflora. Deus não quer que você mostre fraqueza nesse momento difícil da sua vida. Deus não quer que você mostre fraqueza na hora da sua prova. Deus quer que você mostre força, porque as pessoas que são da fé, que são de Deus, o povo de Deus, a Bíblia fala que é forte e ativo. Não estou entendendo nada, mas estou confiando naquele que me guarda, que me escolheu, que me ajuda, que cuida de mim do jeito dele. Quem está entendendo? Dia de angústia. Se você se mostrar fraco nesse dia difícil, você não vai ter força. Há quem já saiu da igreja por causa disso. Há quem já saiu da igreja porque passou um momento que não compreendeu, que não entendeu, e achou que Deus não era com ela, e achou que Deus era injusto, e há quem até ficou contra Deus. Mas se permanecesse, ia ver que faz parte de um propósito, de um processo, para Deus fazer coisas maiores na sua vida. Ele quer fazer. Se Deus te escolheu para coisas grandes, você vai passar por isso, não tem jeito. E todos os cristãos passam seus dias de angústia, seja bispo, seja pastor, seja obreiro, seja lá o que for. Tem guerras que de repente você está enfrentando, que você não contou para ninguém. É uma luta que você está passando entre você e Deus, Deus e você, nem quem está do teu lado sabe. É uma luta sua, mas você pode estar certo que foi Deus que te trouxe para você ouvir essa mensagem. Isso sai da boca de Deus. Não seja fraco. Por isso que você vê pessoas se matando, por isso que você vê pessoas se refugiando nos vícios, por isso que você vê pessoas fugindo dos problemas, não querem encarar a situação delas, porque não tem força. E a fraqueza vai tomando conta, e a fraqueza vai dominando a pessoa em tudo, e vai aparecendo a fraqueza dela. Mas qual é a raiz? Falta de estar alinhado com quem? Com Deus. Veja o versículo 11. Provérbios 24:11. Se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte, e aos que estão sendo levados para a matança, 12 agora. Se disseres, eis que não o sabemos, porventura não considerará aquele que pondera os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? Não dará ele ao homem conforme a sua obra? Ei, quando a pessoa está mal espiritualmente, ela não consegue cuidar nem da alma dela, quanto mais dos outros. Quando você está bem espiritualmente, além de cuidar da sua alma primeiro, você não comete o pecado da omissão, porque a omissão é pecado. De você estar vendo pessoas precisando de você e você não faz nada, e você está vendo pessoas precisando da sua ajuda e você não faz nada. Está cheio de gente indo para o inferno, nós temos que fazer muita coisa. Mas entenda, Deus avalia, Deus pesa nosso coração, Deus pesa nossa alma. Ele vê se eu tenho resistido o que o diabo oferece, ou se eu tenho cedido. Ele pesa se eu tenho me inclinado para fazer a vontade dele, ou se eu tenho me inclinado para fazer a minha vontade.
a vontade da minha carne. Ele pondera, Ele avalia cada um. É Deus que pesa cada ser humano, 8 bilhões de seres humanos, mas Deus avalia cada um, pela sua intenção, pelo que está dentro do seu coração. Ele sabe, Ele pesa, Ele vê, Ele confere, Ele analisa cada tentação que você passa, que você resiste, que você luta contra a sua carne, que você diz não para o diabo. Ele vê cada hora que você cede ao pecado, que você volta ao pecado, que você se inclina para o pecado. Ele se entristece, Ele avalia. Se você perguntar para mim assim: bispo, o que é que Deus quer? O que é que Deus espera de mim agora? Deus espera que você se reconcilie com Ele. Deus espera que você se alinhe com Ele hoje. Deus espera que você resolva seu problema com Ele e comece uma vida nova. Ele espera isso, Ele quer isso. Eu acredito que você que veio no culto, você também está querendo isso: o perdão de Deus, a misericórdia, o recomeço, para que você fique bem, e bem você enfrente os seus dias de angústia, e bem você consiga ser usado por Ele para ajudar as pessoas que estão perdidas nesse mundo, perdidas, confusas, atribuladas, sem saber o que fazer da vida. Você sabe por quê? Muita gente não se entrega a Deus. Você sabe qual é o motivo de muitas pessoas não se entregarem a Deus? É um só. Eu vou colocar um versículo na tela agora, mas eu queria que você lesse comigo na tela esse versículo. Todo mundo, está em Mateus 16, 25. Coloque esse versículo, por favor. Mateus 16, 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Olha aqui para mim, por favor. Nós não gostamos de perder, nós nascemos querendo ganhar. A palavra perder nos fere, nos machuca, nos assusta. A palavra perder nos traz medo. Agora entenda: ninguém entra numa luta para perder, ninguém entra num jogo para perder. O ser humano gosta de ganhar, mas na vida espiritual, se você quer ganhar a vida eterna, você vai ter que perder a sua vida. Você vai ter que abrir mão do mundo. Se você morrer abraçado com o mundo, abraçado com o pecado, é direto para o inferno. Deus não quer que você vá para o inferno. Se Ele quisesse, Ele não dava o filho dele. Ele não deixava o filho dele ser moído. Deus sofre com a indiferença do ser humano, porque quanto mais o ser humano se afasta dele, mais o ser humano padece, mais o ser humano sofre, e Deus não pode fazer nada. Dói. Se dói em você que é ser humano, ver seu filho desobedecer e quebrar a cara, ver sua filha não te dar atenção e sofrer, imagine Deus que nos criou, que é santo, que é puro. Deus sofre, Deus sente dores de ter o céu, de ter uma vida nova para o ser humano, e o ser humano insiste cada dia mais nesse mundo. O mundo cada dia mais está traindo o ser humano com seus falsos prazeres. Cada dia mais o mundo está chamando o ser humano com engano. Só que as pessoas que vêm de lá vêm tudo arrebentada nos vícios, arrebentada nos enganos. Não se iluda com o mundo, não se iluda com rede social. Ninguém coloca as coisas ruins na rede social, só coloca o quê? As pessoas só colocam coisas boas na rede social. Ninguém coloca nada ruim na rede social. A pessoa viaja, coloca foto em um lugar bonito. A pessoa vai comer uma comida boa, tira foto da comida boa, mas ninguém posta foto do problema, do sofrimento, da dor.
então parece que está todo mundo bem. Não está todo mundo bem, não. As pessoas estão desesperadas, aflitas, angustiadas. Se aproxime delas e você vê o desespero delas. Nunca o ser humano foi tão ansioso, nunca o ser humano foi tão depressivo, nunca o ser humano viveu tão mal com ele mesmo. Mas a raiz do problema é falta de se alinhar com Deus, de se sintonizar com Deus. Você precisa sintonizar com Deus, se alinhar com Deus, resolver seu problema com Deus, liberar de uma vez esse perdão, recomeçar, se desprender do passado. Deus tem coisas novas para você, você está preso lá atrás, com coisas que fizeram, com coisas que aconteceram. Resolva seu problema, abra seu coração, pensar juntos, vamos meditar. Diz assim, 6 versículo 1 de Mateus: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já tem o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai que vê em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Vamos parar aqui e depois eu vou continuar. Paramos no versículo 7, depois eu vou ler o 8. Entenda, pense junto comigo esse grande ensinamento do Senhor Jesus. Ele inicia dizendo assim, ó: guardai-vos. Está em destaque essa palavra aí, guardai-vos. Você guarda aquilo que tem valor, aquilo que você não quer perder, aquilo que representa muito para você. Isso você procura guardar, 7 chaves, você procura guardar com todo cuidado, porque para você tem valor. Você não quer que ninguém roube, você não quer perder, você realmente toma todo cuidado para você realmente manter aquilo ali seguro. Eu vou falar uma coisa: se você entender a mensagem de hoje, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Nós estamos em uma época em que o ser humano gosta de se exibir, um quer se mostrar mais do que o outro. As redes sociais mostram o quanto o ser humano quer aparecer um mais do que o outro. Só que Deus fala de uma recompensa, de uma exaltação, de algo que Ele vai fazer
se a pessoa entender a grandeza do secreto. Ele cita os hipócritas que pegavam e davam as suas esmolas para todo mundo ver, as suas ofertas para todo mundo ver. E depois ele cita a oração, aquela oração que a pessoa faz que não vai para Deus, ela faz para chamar a atenção dos outros. E geralmente você pode ver as pessoas que ficam orando mais alto, elas sempre ficam usando as mesmas palavras. Você já viu? Aleluia, 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 glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Não sai disso. E fica repetindo as mesmas palavras, como se isso fosse fazer a diferença e Deus fosse escutar, porque ela está falando as mesmas palavras. Olha o que ele ensina: quando orares, fecha a porta do quarto. Quem é casado aqui? Por que você fecha a porta do seu quarto? Porque você não quer que ninguém atrapalhe a sua intimidade com a sua esposa. Então você fecha a porta do quarto, é o momento de vocês ali, é intimidade, é aquele momento a sós. Deus, ele separava um momento durante o dia, todos os dias Deus fazia isso, ele separava um momento só para ter intimidade com Adão e Eva. Você sabe o que é isso? Deus todos os dias vinha na viração do dia falar com o homem, comunhão, intimidade. Há quem reclama: poxa bispo, por que Deus não me exalta? Por que Deus não me honra? Por que Deus não muda a minha história? Porque Deus te conhece em secreto. Quando você tem uma vida de comunhão com Deus em secreto, ele dá o exemplo aqui do quarto, do seu quarto. Só que o Senhor Jesus, você pode ver na Bíblia vários exemplos. O Senhor Jesus ficava a sós no monte, ele sempre se retirava e tinha um momento entre ele e o Pai. Aquele momento ali era sagrado, aquele momento fazia toda a diferença. Tudo depois daquele momento que vinha, ele vencia, ele prevalecia. Deserto, dificuldade, injustiça, perseguição, porque tinha uma base. É como aquele boneco. Cadê o boneco? Pega aqui para mim, por favor. É um exemplo fácil de você entender. Quando você tem uma vida com Deus em secreto, é mais ou menos assim, ó. Está vendo esse boneco? Ó. Você empurra, você bate, você pode fazer o que quiser com ele, ele vai continuar de pé, porque tem uma base aqui. Quando você é uma pessoa que tem vida com Deus, você tem essa base. Podem te perseguir, podem te caluniar, podem falar de você, não importa, você continua de pé, você não se abala, você não se preocupa com o que os outros pensam, com o que os outros falam, com o que os outros acham de você. Tudo que o diabo quer é tocar na sua vida em secreto. É tudo que ele quer, para te jogar no chão, para poder te destruir. Quando você tem uma vida no secreto, sua vida pode ser bem corrida, mas você tem como sagrado a sua comunhão com Deus. Pode guardar, por favor, obrigado. Você tem como algo intocável. Por exemplo, lembra de José? Todo mundo pensou que José estava morto, mas ele tinha uma vida com quem? Com Deus.
Os irmãos venderam, caluniaram, os irmãos armaram, os irmãos fizeram o que fizeram, mentiram para o pai pensou que ele estava morto. Daqui a pouco vem exaltação, ele se torna governador do Egito. Está dando para você entender? Quem exaltou ele? Ele fez força para ser exaltado? Ele fez alguma coisa com a intenção de ser exaltado? Não, Deus viu, Deus se agradou, Deus conhece a intenção do seu coração, Deus sabe por que você está aqui. As coisas não acontecem aleatoriamente. Ninguém imaginava o que Deus ia fazer na vida de Davi. Daqui a pouco Deus chama Davi e exalta publicamente, para que todos os irmãos vejam ele sendo consagrado. Ele tinha uma vida entre ele e Deus. Porque às vezes nós olhamos, pô José, pô Davi, pô Moisés, poxa Daniel, mas olha a vida que eles tinham a sós com Deus. Mudaram o nome de Daniel, levaram para a Babilônia, mas ele orava 3 vezes por dia, tinha comunhão. Ninguém tirava isso de Daniel, ninguém. E ele conseguia prevalecer diante de tudo. O problema é que nós queremos os resultados deles, mas não queremos fazer o que eles fizeram. Tinha comunhão. Pessoal, são detalhes. É aquele primeiro pensamento quando você acorda de manhã, que o seu pensamento vai a Deus. Isso é dízimo, isso agrada a Deus, isso faz toda a diferença, porque Deus vê. Pessoal, para Deus exaltar uma pessoa, ele já viu lá atrás uma vida em secreto, ele viu que ninguém viu, ele observou o que ninguém observou. Não pense que você vai ser honrado por Deus se em secreto Deus te vê no pecado, Deus te vê fazendo coisa errada. Às vezes você nem fez, mas dentro do seu coração você planejou. Lembra de Caim? Nem tinha matado Abel, e Deus falou o quê? O que Deus falou? O seu desejo é contra ti. Já viu o que está aí dentro, hein? Já viu o que está aí dentro, hein? Eu já vi, eu já sei o que está dentro de você, eu já conheço a sua intenção. Cabe você não fazer o que está aí dentro, mas eu já vi. Então Deus vê quando você faz alguma coisa por interesse, ou você faz de todo o coração. Deus pesa, Deus observa cada detalhe da nossa vida. Ele observa. Tem coisas que eu só falo para Deus. Esse a sós Deus permite, esse secreto Deus permite, não é para a gente fazer besteira não. Porque tem gente que quando está sozinha, ela exala para Deus o mau cheiro. A mulher não está vendo, o marido não está vendo, os pais não estão vendo, e ali sai quem ela é, o caráter dela diante de Deus. Ali sai aquele odor, aquele mau cheiro, porque Deus está vendo que sozinha ela faz tudo errado. Ela não pensa em Deus, ela não fala assim, pô, minha mulher não está vendo, meu marido não está vendo, meus pais não estão vendo, meu patrão não está vendo, mas Deus está vendo. Ela não pensa assim. Aí ela pensa, não, eu apago o histórico. Mas que adianta se Deus viu? São esses detalhes que fazem a diferença na vida cristã. Porque quem vai te exaltar não é a igreja, quem vai te exaltar não sou eu. Você não precisa fazer nada para o homem. Eles se colocavam nas praças e ficavam orando alto, e Deus falou, não está valendo de nada. Não é dessa maneira que eu me agrado. Não é uma aparência, não é um fingimento. Deixa a Bíblia aberta onde está. Olha o que diz Lucas 5,16. Põe aí esse versículo, por favor. Olha como Jesus fazia. Ele está se referindo ao Senhor Jesus.
porém retirava-se para os desertos e ali orava. Deu exemplo. A vida do Senhor Jesus tinha sempre esse momento sozinho. Tinha os 12, ele gostava de ficar com os 12, ele ensinava, ele orientava, mas tinha um momento de falar: peraí, agora é eu e o Pai. É como uma semente. Qual é o momento mais forte da semente? É quando ela está sendo exposta para todo mundo? Não, é quando ela está sozinha na terra. Ali é que acontece algo incrível. Ninguém vê, é só a terra e a semente. Daqui a pouco começa a nascer as raízes, e no futuro vai nascer uma árvore que todo mundo vai ver, que vai dar sombra, que vai dar frutos, que vai fazer não para ela, porque a árvore não dá fruto para ela, a árvore dá fruto para nós, seres humanos. Sim ou não? Dá fruto para nós. E quem é de Deus não pensa em si, sempre está dando frutos para abençoar outras pessoas. Então, quando você entende que essa vida a sós com Deus, essa comunhão sua com Deus, no futuro, quando você menos esperar, vem a exaltação para todo mundo ver, vem a recompensa. Mas se o homem recompensar, já era. Se avalie, pense. Se você continuar lendo depois em casa esse capítulo, você vai ver ele ensinando o Pai Nosso, depois ele ensina sobre o jejum, e sempre falando do secreto. Aí vem uma pergunta para você, como é que está a sua vida em secreto com Deus? Como é que está a sua intimidade com Deus? Quando Deus olha para você, o que é que Ele vê? Quem é você sozinho? Que cheiro você exala? Qual é a intenção do seu coração? Porque Deus quer exaltar, mas mais do que te exaltar, Ele quer comunhão, Ele quer intimidade, Ele gosta disso, Ele quer isso. Ele tem prazer, Ele mostrou desde o início da criação que Ele deseja isso. Que mesmo sendo Deus, separava esse tempo todo dia, só para ter comunhão, só para ter intimidade. Deus é que pesa você, Deus é que avalia você, Deus é que sonda o meu coração e o seu coração. E além de tudo, coloca aí Hebreus 4,13, por favor. 4,13. Leia comigo aí. E não há criatura alguma encoberta diante, não tem nenhum de vocês aqui que Ele não conheça tão bem. Antes, todas as coisas estão o quê? Nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Você vai prestar conta com Deus. Olha para mim, por favor. Eu vou prestar conta com Deus. Você vai prestar conta com Deus. Ninguém foge disso. Então esqueça a vida dos outros. Você quer detectar se uma pessoa está mal espiritualmente? Sempre está falando mal dos outros, sempre está apontando para os erros dos outros. Pode ver, quem está mal é assim. Agora, você quer ver uma característica de quem está bem? Sempre está olhando para si, sempre está querendo melhorar, sempre está reconhecendo os seus erros, sempre está aos pés de Jesus pedindo misericórdia. Você vai prestar conta com Deus, eu vou prestar conta com Deus. Cuide da sua salvação, não vá na onda de ninguém, vá na onda de Jesus, vá na obediência à palavra de Deus. Ô bispo, eu estou buscando Deus, que luta, continue buscando. Bispo, eu estou servindo a Deus, só eu lá em casa, Deus está com você. Bispo, eu estou fazendo tudo certo, está dando tudo errado. Na hora certa, no tempo dele, vai dar tudo certo. Nem antes nem depois, na hora certa. Tudo que eu recebi de Deus
foi quando eu nem imaginava. Nem imaginava. Não fique preocupado com exaltação em público. De repente, em público, você está envergonhado, passando lutas, dificuldades, humilhações, mas Deus está vendo você servindo a Ele. Deus está vendo você dando o seu melhor. Ele te conhece. Mais um pouquinho, você vai prestar conta com Ele. E nós falamos secreto, é secreto diante dos homens, porque para Deus não tem nada secreto. Você fecha a porta, Deus está do lado de dentro. Você se esconde do olhar de todo mundo, Deus está te vendo. Adianta o quê? Adianta nada. Se você guardar isso, eu não sei quanto tempo vai demorar para a sua vida mudar, nem quanto tempo vai demorar para Deus te levar para a glória, mas se você não se preocupar com o homem, mas se preocupar com Deus, sua vida muda. É você e Deus. O que importa é minha vida diante de Deus. Podem falar de você, podem criticar você, não importa, mas Deus sabe quem você é, e Deus vê quem nós somos quando estamos só. Deus nos vê aqui no coletivo, Deus nos vê aqui na igreja, tá bom, mas Deus nos observa muito mais no particular, no secreto, do que em público. Porque em público aqui, ó, todo mundo balança a cabecinha, todo mundo é de Deus, mas tem gente que a primeira oportunidade de ficar sozinha, ela não agrada a Deus. O secreto é para você agradar a Deus, não para você pecar. O secreto é para você fazer a coisa certa, não a coisa errada. Sua vida em secreto é sua senha. A senha é uma coisa que traz para você segurança, que protege. Lembra que Sansão pegou e deu para Dalila o segredo dele, a senha dele, e ela desgraçou com ele. Veja para quem você está dando o seu secreto. Não dê para o diabo, não. Senão cedo ou tarde ele te leva para um lugar que não tem como você sair de lá. Você sabe como você está. Você sabe o que você fez hoje, você sabe o que você fez essa semana, você sabe o que você vem fazendo, você sabe o que você conversa, você sabe com quem você anda, você sabe com quem você se mistura, você sabe tudo, e Deus também sabe. Você sabe se você está agradando a Deus ou não, com as suas reações, com as suas amizades, você sabe. Você sabe que é Deus que vai te exaltar ou não vai te exaltar, você sabe. Você pode culpar todo mundo, mas você sabe que é você. Deus está vendo tudo o que você faz, inclusive o que você pensa. Os seus pensamentos aí agora, Deus está pesando. E eu não falo isso para te condenar, nada disso. Porque se eu apontar um dedo para você, eu tenho 4 para mim. Eu também tenho que vigiar, tenho que guardar isso, ter esse entendimento e cuidar da minha vida, para que eu não ensine a muitos e depois me perca. Amém?